Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, semana passada nós falamos a respeito da independência do Brasil. Eu falei um pouco para vocês a respeito de alguns fatos e acontecimentos que estavam, acontecendo aqui no Brasil colônia, que sucederam o processo de declaração de independência. E hoje nós vamos iniciar um conteúdo falando sobre essas questões, certo? Na unidade 5, página 124, nós vamos estar falando, de colônia a império. Vamos falar um pouco sobre esse sistema colonial português, que vinha passando por uma crise e vinha se exigindo cada vez mais o processo de emancipação do Brasil. E toda essa crise, ela acelerou, Ela foi acelerada ainda mais quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, em 1808. Certo? Então, nessa unidade, o que é que nós vamos estudar? Vamos falar, sobre essas principais transformações que aconteceram na sociedade colonial aqui do Brasil, que acabou, gerando a independência do Brasil em 1822, o que deu início ao período imperial. E é o seguinte, pessoal, essa nossa unidade, ela vai ser a unidade para a primeira nota do nosso bimestre. Então, como vocês devem ter olhado lá nas instruções, está dividido cada tópico, os temas individuais para debate. Como é que esse trabalho vai ser realizado, certo? Ele vai ser realizado da seguinte maneira: cada um de vocês ficou responsável por um tópico desse capítulo que nós estamos iniciando, que é o capítulo 9, tá bom? Vocês vão utilizar o texto como referência básica que tem no livro didático de vocês e vão pesquisar mais informações para ajudar na fala de vocês, tá bom? Sobre essas temáticas. Como é que vai acontecer na nossa próxima aula de videoconferência? Cada um de vocês vai ter um tempinho para apresentar, falar o que vocês encontraram a respeito, o que vocês entenderam e alguma dúvida que vocês venham a ter. E aí nós vamos estar debatendo sobre esses assuntos. Esse trabalho que vocês vão estar realizando, ele juntamente com a atividade do capítulo, certo? Vai valer a primeira nota do nosso bimestre, tá bom? Então, eu vou passar agora para vocês um vídeo que ele também vai dar uma auxiliada em vocês para entender, compreender um pouco mais esse assunto. A gente já debateu um pouquinho na outra aula, que nós tivemos semana passada, quando falamos sobre independência. Mas aí agora a gente vai falar sobre os movimentos, toda a revolta que estava acontecendo aqui no Brasil, que fortaleceram ainda mais o processo de independência, tá bom? Então, vocês vão ficar agora com o vídeo. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa,
Mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Então é isso, pessoal, que vocês têm que fazer, certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. E tem uma atividade na página 137, que é justamente essa atividade junto com o Lendo, que é onde tem algumas questões, né, para vocês responderem, que é da 135, tá bom? Vocês vão estar respondendo essas questões e enviando para mim, como vocês já sabem, no meu e-mail, certo? Então, qualquer dúvida, vocês entram em contato. Tchauzinho!